A Glória da Cruz. Uma mensagem semanal de fé e de esperança na sua vida e no seu lar. No dia 14 de setembro, nós celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz. Vamos tomar então o Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 32. E quando eu for elevado da terra, atrairei todas as coisas a mim. Logo que nascemos, nossos pais começaram a nos ensinar a traçar no corpo o sinal da cruz. Somos levados às águas do batismo e este é o primeiro sinal que o padre faz em nossa fronte. Ao longo da vida, quantas vezes nos benzemos traçando o sinal da cruz no corpo? Você já contou? Acho que é impossível a contagem. E quando partimos dessa terra, nós seremos assinalados com o sinal da cruz. E será na vitória da cruz que se dará a nossa ressurreição. Como não exaltá-la? Na Sexta-feira Santa, celebramos a crucifixão e a morte. Agora celebramos, em tom festivo, a vitória do bem sobre o mal, o amor que salvou o mundo e reconstruiu a vida, a nossa salvação. Os santos nos falam desta celebração, como São Paulo da Cruz. Dizia ele: os amigos do crucificado deverão celebrar com alegria a festa da cruz. Santo André de Creta escreveu: celebremos a festa da cruz. Por ela, as trevas são repelidas e volta a luz. Celebremos a festa da cruz e, junto com o crucificado, somos levados para o alto, para que, abandonando a terra com o pecado, obtenhamos os céus. Mas que sentido tem exaltar a cruz numa sociedade marcada pela violência e que busca anular o sofrimento? Por um lado, é compreensível. A sociedade rejeitar a cruz é compreensível porque Jesus crucificado é sinal da maior violência que já aconteceu na história da humanidade. Repudiamos a sua condenação injusta, os maltratos, a desumanidade dos carrascos na sua paixão e morte. E como se não bastasse esse ato cruel do passado, nós estamos saturados de cenas de tortura e agressividade à nossa volta. Vivemos dominados pelo medo de sermos a próxima vítima. A vida ficou vulnerável em meio a tanta violência, ódio e maldades. Mas será que isto justificaria a frieza em celebrar a Santa Cruz ou a Cruz de Cristo? Não. A questão é mais profunda. Há uma insensibilidade para com quem sofre. Sofrer parece um limite humano que descarta a pessoa da sociedade ativista e funcionalista que o mundo exige e cobra. Quem está sofrendo busca calar-se para não ser reprimido, isola-se para não ser ridicularizado. A resposta que se ouve quando alguém tenta partilhar a sua dor é: isso não é nada. Mas a dor continua. Na correria do dia a dia e na assimilação do ditado popular, cada um por si e Deus por todos, falta disposição em colocar-se no lugar da pessoa sofredora. Ficando cada um na sua, resulta um mundo de gritos isolados e abafados. Um cristianismo sem a força da transformação. Para os insensíveis, exaltar a cruz é uma afronta, uma vez que se tenta banir qualquer símbolo que lembra a dor, como se pudessem anular a condição humana. Mas ignorar a cruz é desconsiderar o que temos deixado de lado, que é a nossa carne, assumida pelo Filho de Deus, conforme diz São João, no capítulo 1, versículo 14. A festa da exaltação da Santa Cruz traz esperança, porque o sofrimento foi superado na morte de Jesus na cruz.
Anselmo Grum, no seu livro A Cruz, ressalta: no mundo de sofredores, a cruz mostra que eles não estão esquecidos por Deus e que Deus olha para eles e seu sofrimento, da mesma maneira que olhou para o seu filho na cruz. Os símbolos do sofrimento precisam ser expostos para que o esquecimento do sofrimento não fique ainda mais exacerbado, pois quando o sofrimento é suprimido, leva à brutalização da sociedade. Exaltamos a cruz, pois ela nos diz que o Redentor em Jesus não está num instrumento de suplício, nem no sangue derramado, nem na morte tomada em si mesma, mas na atitude de amor, de entrega e de perdão que levou a morrer crucificado. O Papa Francisco nos lembra que a cruz exprime duas coisas: toda a força negativa do mal e toda a suave onipotência da misericórdia de Deus. A cruz, diz o Papa, parece decretar o fracasso de Jesus, mas, na realidade, marca a sua vitória. No Calvário, aqueles que o injuriavam diziam: se és o Filho de Deus, desce da cruz. Mas a verdade era o oposto. Justamente porque era o Filho de Deus, Jesus estava ali, na cruz, fiel até o final ao desígnio do amor do Pai. E exatamente por isso, Deus exaltou Jesus, dando-lhe uma realeza universal. A cruz, ela é um sinal verdadeiro de esperança. É por isso que a Igreja exalta a Santa Cruz. É por isso que nós, cristãos, nos abençoamos com o sinal da cruz. Entretanto, a cruz não é um sinal mágico. Acreditar na cruz de Jesus significa segui-lo no seu caminho. E neste dia, pede o Papa, enquanto a Santa Cruz é contemplada e celebrada, nós devemos lembrar de tantos irmãos e irmãs que são perseguidos e mortos por causa da sua fidelidade a Cristo. Irmãos e irmãs mortos, condenados injustamente. Permaneçamos na escola da cruz. Ela tem muita coisa ainda a nos ensinar. O testemunho de hoje é o próprio Jesus crucificado e ressuscitado. Ele é quem dá à cruz o seu significado maior e eterno. Então rezemos com o Papa Francisco. Ó cruz de Cristo, símbolo do amor divino e da injustiça humana, patíbulo da perseguição e estandarte da vitória. Ó cruz de Cristo, ainda hoje tivemos nos rostos exaustos e assustados das crianças, das mulheres, das pessoas que fogem das guerras e das violências. Ó cruz de Cristo, vemos-te ainda hoje nos destruidores da nossa casa comum, que de forma egoísta arruinam o futuro das próximas gerações. Ó cruz de Cristo, imagem do amor sem fim, vemos-te ainda hoje nas pessoas boas e justas que fazem o bem sem procurar aplausos, nos misericordiosos que encontram na misericórdia a expressão mais alta da justiça e da fé. Ó cruz de Cristo, vemos-te ainda hoje nos arrependidos que a partir das profundezas das misérias, dos seus pecados, sabem gritar: Senhor, lembra-te de mim no teu reino. Ó cruz de Cristo, vemos-te ainda hoje nos voluntários que generosamente socorrem os necessitados e os feridos. Ó cruz de Cristo, ensina-nos que o amanhecer do sol é mais forte do que a escuridão da morte. Senhor Jesus, que ao morrer nos deixastes a vossa cruz para ser ciência da salvação eterna, nós vos suplicamos que ela seja gravada profundamente em nossos corações as vossas chagas
a fim de que, caminhando sob o estandarte da cruz, cheguemos à felicidade eterna. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, esteja sempre do vosso lado para vos defender, dentro de vós para vos conservar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar e acima de vós para vos abençoar. Ele que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus crucificado e ressuscitado. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.